Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo e, como podem ver pelo título, resultado recorde para o Chega, o Bloco Central em cada vez maior queda. Mas antes de começarmos, uma coisa rápida: quem quiser adquirir estas fantásticas t-shirts, esta a dizer português de bem e também tem em sweatshirt e outros modelos também, pode ir a cultivem-se.pt, é o primeiro link da descrição e as t-shirts estão disponíveis. Portanto, aproveitem, o Natal está aí à porta e a vossa prima do Bloco de Esquerda certamente adoraria uma prenda destas. Bom, sem mais demoras, vou tirar daqui os links das redes sociais, quem quiser seguir Instagram e Twitter está aí. Vamos então analisar os resultados e é interessante ver aqui, em primeiro lugar, a percentagem de votos. Porquê? O PS continua em primeiro lugar e talvez seja mesmo a maior surpresa disto tudo, porque a sondagem de hoje, ou que estamos aqui a analisar hoje, porque a sondagem foi lançada ontem pela TVI/CNN, demonstra a opinião pública dos portugueses após a demissão de António Costa e todo o percalço que aconteceu em termos jurídicos, não só com António Costa, mas com Lacerda Machado, com João Galamba e todos os outros que estão conexos à questão da Operação Influencer. Reparem que a maioria absoluta do PS, em 2022, em janeiro de 2022, totalizou 41%. Ora, o PS perde 15% em apenas menos de 2 anos. O que é ótimo para a realidade portuguesa, sem dúvida. Agora, o que não é ótimo é o Partido Socialista, num espaço temporal da conjuntura ou estrutura democrática de 50 anos em Portugal, ter permitido que o país fosse a 3 bancarrotas, ter permitido também que tivéssemos 2 primeiros ministros investigados em caso de corrupção, um deles em funções até pior que José Sócrates, e mesmo assim ainda ter uma margem eleitoral de 26%. Se isto não é preocupante, então não sei o que é. Eu não sei o que é. A realidade é que a classe política tem culpa, mas primordialmente tem mais culpa quem a coloca lá. Esse é o principal problema do país e é preciso reconhecer isso. Depois, o PSD em segundo lugar. Eu acho que o mais preocupante do PSD aqui na sondagem nem é o PSD estar em segundo lugar. O PSD aqui, o mais preocupante em termos do próprio partido, é, ao mesmo tempo que o PS perdeu 15% desde a última eleição há menos de 2 anos até agora, o PSD não ganhou votos. Perdeu. Rui Rio, volto a frisar, Rui Rio, em 2022, teve 29% ou 30%, quase 30% com o PSD. Ou seja, quer isto dizer que Luís Montenegro conseguiu perder 5% dos votos, ao mesmo tempo que o seu principal rival ideológico e político perde 15%. Não conseguiu ganhar absolutamente nenhum voto. Isto é trágico. Isto é trágico e diz muito, talvez, da falta de resposta às necessidades coletivas que o Bloco Central já não oferece a Portugal. Está à vista porque são os partidos que mais perdem votos. Tanto o PS como o PSD são os que têm a maior queda. Depois, o partido que mais cresce é o Chega. O Chega tem 17%. E há uma margem de erro até significativa, creio que está à volta dos 3%. Portanto, poderemos estar a falar de valores do Chega a chegar quase a 20%. Se nós virmos, o Chega neste momento está mais próximo do primeiro lugar do que propriamente... Aliás, o Chega está à mesma distância do primeiro lugar do que o Bloco de Esquerda está à distância do Chega. Não sei se estão a perceber. Portanto, o Chega neste momento está mais próximo de ganhar as eleições ou de ficar à frente do PSD do que propriamente ficar atrás do Bloco de Esquerda ou da Iniciativa Liberal. Portanto, o bipartidarismo perfeito, em que o Bloco Central, os 2 maiores partidos, tinham mais do que 2/3 da Assembleia, acabou. Acabou. E ainda para mais, na realidade europeia. Eu volto a frisar, por exemplo, o Chega da Alemanha, o AfD, neste momento tem 21 ou 22, já teve sondagens com 24%, e a tendência para o Chega será crescer cada vez mais se continuar a credibilizar em termos da opinião pública e o Bloco Central também ajudar a capitalizar a vertente de protesto que o partido também o tem. Depois, aqui o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal, eu diria que os partidos do centro, a Iniciativa Liberal e o Partido Social Democrata, são os grandes derrotados da sondagem, entre aspas. Bem sei que a IEL cresce, mas não cresce tanto como deveria crescer, a meu ver, e para o potencial que tem, não cresce o que deveria crescer. Acho que a liderança é fraca e é o principal motivo. E, além do mais, ser ultrapassado pelo Bloco de Esquerda demonstra também aqui uma derrota eleitoral que eu acho que a Iniciativa Liberal vai ter. Porque em 2022 ficaram em quarto e agora estão atrás do Bloco que, a seguir ao Chega, se não estou em erro, é mesmo o partido que mais cresce. Passando para o PAN, para a CDU e para o LIVRE não há assim grandes alterações. Os resultados típicos, entre os 2% a 5%, estão todos com 3% nesta sondagem. E no final o CDS com 1%, que será sempre uma incógnita. Não veria com maus olhos, pessoalmente, o regresso do CDS ao Parlamento, embora duvido que isso aconteça. Portanto, daqui no final não há grandes coisas a analisar, são apenas os resultados comuns. Passando para o número de deputados, e aqui isto é muito interessante de ver.
O Partido Socialista tem 74, mesmo sendo o partido com mais deputados, significa que o PS nesta sondagem perde 45, ou neste caso 46 deputados, o que é um resultado volumoso. O PS agora tem 120 deputados, 74, enfim, uma perda de 46, é bastante. Portanto, se repararem, o Chega, que está logo ali, não é? Tem 47, significa que o PS perdeu a mesma quantia de deputados que o Chega agora teria nesta mesma sondagem. No caso são 47 contra 46, mas é praticamente a mesma coisa. O PSD, e aqui podem ver porque é que se fala de uma grande derrota nas sondagens. Eu vi o Luís Montenegro a desvalorizar as sondagens. É assim, o Luís Montenegro tem é que desvalorizar várias, todas elas, não é? Porque todas as sondagens dão perdas eleitorais ao PSD comparativamente a 2022. É que desvalorizar umas quantas ou de uma determinada entidade é uma coisa. Agora, desvalorizar todas... Eu, se fosse ele, não fazia essa estratégia política. Acho que vai dar errado. Não devemos dar demasiada importância, mas também não devemos dar nenhuma importância, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Porque o PSD neste momento tem 77 e está quase a perder 10 deputados. Não sei se têm noção disso. Ao mesmo espaço que o PS perde 46 deputados, o PSD não ganha nenhum e ainda perde 9. Não sei se estão a perceber. Portanto, mais trágico. O Chega quadruplica aquilo que é a sua bancada parlamentar, praticamente, não é? Tem 12, passa para 47, e atenção que estes resultados são sem o círculo da imigração. Portanto, a imigração dá mais 4 deputados, o que significa que, e tendencialmente falando, os imigrantes votam mais à direita do que a população interna em Portugal. É possível que o Chega até conseguisse, com estes resultados, 1 a 2 deputados na imigração. Portanto, poderíamos estar a falar efetivamente de um resultado de quase 50 deputados para o Chega mesmo, em termos de representatividade parlamentar, o que é muito, muito interessante. Reparem que o Chega, em termos do número de deputados, está mais próximo do PSD do que, por exemplo, o Bloco de Esquerda está do Chega. Portanto, aliás, a distância do Chega para o Partido Socialista, que está em primeiro, é menor do que o do Bloco de Esquerda até ao Chega. O Chega para o PS, neste momento, tem 27 de diferença, se não estou em erro, e o Bloco para o Chega tem 31 deputados. Portanto, como podem ver, o campeonato do Chega já é mesmo... tal como no futebol em Portugal, já começa a haver 3 grandes na política portuguesa. Depois, Bloco de Esquerda com 16 deputados, crescimento interessante. Advém também do decréscimo eleitoral do PS, perfeitamente normal. Há uma migração ideológica e eleitoral para outros partidos de esquerda, e isso justifica-se não só no Bloco de Esquerda, também como ao LIVRE, que está ali com 4 deputados, é o último ali da linha, e o PAN, que também ganha 2, ficando com 3. O PCP, no caso, ficaria com 3, perderia 3. Mas há uma margem de crescimento nos partidos à esquerda do PS, porque há alguns, certamente, eleitores do PS foram para o Chega. Acredito que a maior parte, não vos minto, aliás, a própria sondagem diz isso, mas alguns certamente também foram para os partidos base, ideologicamente falando, mais à esquerda. Quanto aos governos possíveis, é interessante ver aqui uma coisa, que é, já vão ver aqui, exatamente, a linha escura vocês conseguem perceber que marca a maioria absoluta, ok? Tudo o que está para lá é maioria absoluta, tudo o que está para aqui não dá para aprovar orçamentos de Estado. Portanto, PS e PSD numa governação de Bloco Central dá maioria de 142 deputados, mas não dá maioria suficiente para se fazer revisões constitucionais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que PS e PSD, se quiserem fazer uma alteração à Constituição, têm que ir pedir, em termos de votos favoráveis, ou Chega à Iniciativa Liberal, ao Bloco de Esquerda, ou a qualquer outro partido, porque precisavam de 152 ou 153 votos, e no caso não o têm. Têm menos 10 ou menos 11. A direita toda junta, e atenção, vamos considerar a direita, o espaço à direita do PS, porque direita no Parlamento só o Chega, PSD e a Iniciativa Liberal estão ao centro, tem 126, o que dá uma maioria execuível, confortável. Agora, eu duvido que o PSD e a Iniciativa Liberal aceitem fazer acordos com o Chega, pelo menos é o que os líderes dizem, mas eu acho que no caso seria o PSD e a Iniciativa Liberal que perderiam, e as sondagens demonstram isso, não é? Porque não estão a querer dar uma alternativa. Depois PSD e Chega, apenas os dois, têm quase maioria, bastava algum deputado de qualquer outro partido votar abstenção e o orçamento passava. Têm 115 deputados, são precisos 116 votos favoráveis, e atenção que ainda faltam os da imigração, faltaram 4, portanto não seria complicado nesta sondagem, se contabilizássemos a imigração, esta coligação teria maioria. A esquerda toda junta tem 100 deputados. Reparem que sozinho o PS no dia de hoje tem 120. Portanto, a esquerda toda junta, nesta sondagem, tem menos 20 deputados que o PS sozinho. Se contabilizarmos toda a esquerda no dia de hoje, o PS tem 120, o PCP tem 6, o Bloco tem 5, o PAN tem 1 e o LIVRE tem 1. Portanto, estamos a falar à volta de 135 deputados, por volta disso. Quer dizer que a esquerda perde 35 deputados, o que é um resultado muito bom
para a realidade portuguesa e para a conjuntura económica e política e também no caso parlamentar. Depois, PSD e Iniciativa Liberal, 79 deputados apenas, muito longe daquilo que seria uma maioria parlamentar e, no caso, o que é que aconteceria se isto fosse o governo? Vamos imaginar que o PSD ganharia as eleições. A única forma do PSD dizer nós não vamos incluir o Chega no governo, não vamos fazer coligações com o Chega nem nada, então o que aconteceria é que o PSD e a Iniciativa Liberal, para poderem continuar a governar, teriam que andar a pedir votos favoráveis ao Partido Socialista para que o orçamento passasse. Ou seja, o governo poderia ser PSD e Iniciativa Liberal, mas as leis só passavam consoante a vontade do Partido Socialista. Portanto, era um governo refém do PS à mesma. Enfim, portanto, isto são os governos possíveis em termos de execuibilidade parlamentar. Depois, a nível daquilo que acontece nos distritos em Portugal, eu creio que se consegue ver bem. Quero desde já dizer que a história do voto útil no Bloco Central, neste caso acabou, não é? Portanto, o voto útil, totalizando todos os distritos, só há em dois partidos. Partido Socialista e Chega. O PSD não elege em todos os distritos, ok? Acho que é Porto Alegre, exatamente. Porto Alegre o PSD não elege, mas o Chega elege. É a segunda força política em Porto Alegre. Portanto, o Chega elege em todos os distritos. O PSD com uma veemência maior, mais incessante, uma presença eleitoral maior no Norte, como é habitual. Indo para Sul, o PS começa a ganhar mais distritos. Mas se repararmos, em vários distritos, o Chega já é a primeira força política, ultrapassando o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Se virmos, por exemplo, aqui em Santarém, o Chega é a primeira força política. O Chega é também a primeira força política, se não estou em erro, vamos puxar aqui um bocadinho para baixo, no Algarve, superando o PS e o PSD, mais uma vez. Em Beja, onde até o próprio PCP tem uma grande presença eleitoral histórica, é histórico do PCP, é um dos bastiões, o PCP não elege e o Chega passa para a segunda força política, só o PS e o Chega é que elegem. Depois, em Porto Alegre, voltamos à história que já tinha dito. Em Setúbal, o Chega elege 5 deputados em segundo lugar também, o que significa que a sul de Lisboa, voltamos à mesma história, o Chega é, se não estou em erro, a primeira ou a segunda força política em igualdade pontual com o PS, porque o PS elege, creio que são 5 deputados, não, 6 em Setúbal, exatamente. Portanto, o Chega neste momento está apenas a um deputado do PS, é a segunda força política a sul do país, destacado do PSD. O que é muito, muito interessante. Outra coisa interessante de se ver é que a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda partilham alguns dos mesmos distritos em termos de eleitorado, o que dá aqui alguma similitude ideológica quando, por exemplo, se olharem para o interior, não conseguem conquistar muito eleitorado e se percebe, por exemplo, que o PSD perde cada vez mais à medida que se vai para Sul. O que é interessante ver aqui os resultados. Enfim, continuando aqui e já agora para uma parte final, só aqui mais para a malta do Chega, que eu sei que gostam de ver assim mais especificado, é os deputados por distrito, ok? Lisboa elege 9, esta é a sondagem, a melhor sondagem de sempre do Chega. O Chega normalmente elege à volta de 7, na última tinha elegido 8 e nesta elege 9, é um novo recorde. Em Setúbal é a sondagem onde elegeu mais, 5 deputados. No Porto, 5 deputados é onde elegeu mais também. Faro, 3 deputados e em primeiro lugar, à frente do PS e do PSD. Em Santarém, o Chega também está em primeiro lugar, 3 deputados. Em Braga, 3 deputados. Já tinha vindo a ser um hábito nas últimas sondagens, 3 deputados em Braga. Em Aveiro, 3 deputados pela primeira vez. Okay? Em Leiria, 2 deputados. E pela primeira vez, Viseu, 2 deputados. E Coimbra, pela primeira vez, se não estou em erro também, 2 deputados. Portanto, esta é a realidade desta sondagem, um resultado muito favorável para o Chega, com um bloco central claramente em queda e que não me parece que vá conseguir capitalizar muitos votos, não só pelos escândalos de corrupção que o governo enfrenta, mas também pela falta de resposta e de carisma que os líderes do centro, PSD e IL, tendem a não oferecer, no caso, não é? Bom, meus caros amigos, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado desta análise. Sigam-me nas redes sociais, Instagram e Twitter. Podem adquirir estas fantásticas camisolas, t-shirts, estão em cultivem-se.pt, primeiro link da descrição. Metam like no vídeo, que é muito importante. Subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito, que ajuda imenso, ok? É muito importante. E partilhem também o vídeo com quem conhecem e com quem não conhecem. É esse o objetivo, tá? Muito obrigado, malta. Um grande abraço e, como é habitual, cultivem-se e até à próxima.